Agora que eu sei o que acontece, aparece uma mensagenzinha, né? Em inglês falando que tá iniciando a gravação. Isso eu não sabia. Agora no celular eu estou como vocês, tá? Tentando entender como é a dinâmica. Primeira vez que eu faço isso. Opa. Então, pessoal, hoje é a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula síncrona. A gente tem vários assuntos para discutir hoje, tá? Mas é como protocolo das minhas aulas, pelo menos no início eu pretendo que seja sempre assim, até a gente pegar ritmo e vocês também, como lidar. Quem foi meu aluno no semestre passado sabe, né? Eu gosto sempre no início de perguntar. Se vocês têm alguma dúvida que quiserem fazer, podem ficar à vontade, tá? Fiquem à vontade. Alguma observação? Não. Professor, Oi, Cláudio. eu vou ter bastante dúvida, porque a última vez que eu paguei Estrutura Zoom, acho que foi em 2018, nem me lembro mais. Tem problema não. Tem problema nenhum. Pode ficar à vontade, a qualquer tempo, tá? Professor, o Oi, fichamento Vitória. tinha dizendo que era da aula até a aula 4. Aí isso é a parte A3, parte A e B, e a aula 4, né? Até princípios de virtuais. Olha, é assim, eu vou sugerir fortemente que vocês façam referência de acordo com o que está no cronograma, tá? Deixa eu explicar o porquê, tá? Vocês vão perceber, você já teve acesso ao cronograma, né? Isso que eu estou apresentando agora, Vitória? Já assim, é porque a aula 5 não tem no canal, tipo, já vai para a aula 6. Por isso que eu criei, eu fiz o cronograma dessa vez um pouquinho diferente, né? Do semestre passado. No semestre passado, o cronograma tinha exatamente a numeração do YouTube. E, por vezes, isso ficava confuso para mim, porque, tipo, assim, eu saía da aula por exemplo, como esse caso, né? Saía da aula 4 e ia para a aula 6. Como não tem a 5, então eu preferi fazer essa renomeação dentro dentro do cronograma, para que o cronograma sirva de referência. Então, assim, o fichamento que eu quero provavelmente está relativo às aulas 2, né? 3 e 4, é isso? O primeiro dos fichamentos. Aí são essas aulas aqui, ó, que estão linkadas. É a aula 2, que é justamente, ela coincide, né? A aula 3, que é a parte A da aula 3 que está escrita no YouTube. E essa aula 4, que provavelmente é a parte B da aula 3, salvo engano. Posso estar enganado. Se ela abre aqui. Pronto, só que aí eu já mandei o fichamento e eu fiz até a parte de princípios de trabalhos virtuais. Aí, então, na próxima, Perfeito. eu posso só repetir essa parte e colocar a outra. Pode, sem problema, sem problema. Tá bom, obrigada. Sem problema, não tem... mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque, assim, siga como referência as aulas daqui. Vou abrir outra aqui para dar exemplo. Por exemplo, essa aula 5 aqui, na numeração do YouTube, é a aula 4, né? Princípio dos trabalhos virtuais. Aí talvez fique confuso um pouco disso, né? Talvez depois eu vou lá no YouTube e renomeie, mas, assim, quando forem fazer o fichamento, façam sempre referente à numeração aqui desse drive, dessa pasta do Google Drive, né, do cronograma. Provavelmente eu já abri lá, né, 5 e 6, aí vai ter 7 e 8, 9 e 10, né? Está assim. Professor, eu até enviei aquele resumo, eu enviei então mesclado, porque a aula 5 eu assisti todinho, sabe? Tranquilo, não tem problema não. Acabei colocando. Aí essa parte, cadê? Essa aula 6 aqui, que deveria ser a aula 5 no caso, né? Uhum. Beleza. Isso. Aí quando isso acontecer, que já aconteceu, né, cara? É provável que aconteça mais outras vezes.
vocês só me explicam que eu vou entender claramente. Então, não tem... E assim, se você quiser fazer um Ok. fichamento único com tudo também, eu sugiro que você vá fazendo aos poucos, porque a gente vai aprendendo aos poucos. É como se estivesse na aula presencial, né? Na Sim, verdade, eu tô Flávio. em sequência, né? Tô fazendo em Uhum, sequência. tá. Flávio, os modelos, né? Realmente, eu estou devendo os modelos, tá? Eu vou enviar, tá? Pode continuar me cobrando que eu vou enviar. Eu não enviei porque na hora que você pediu, eu não estava com acesso. E agora também eu não estou com acesso. Eu preciso estar com... Tá com... Aí eu mando para você. Para vocês. Manda no grupo mesmo. Mas assim, só para deixar claro, o modelo não é... É só um exemplo de como um colega de vocês fez, tá? Vocês podem usar o jeito que vocês quiserem. Pode fazer mapa mental, pode fazer só ilustração. É a forma que vocês conseguem ajudar. Assim, forma de ajudar vocês a construírem as ideias, tá? Construir as ideias. Não crie nenhum tipo de formalismo em relação a isso. Ah, professor, então por que você exige que a gente envie? Eu exijo porque eu preciso marcar a frequência, tá? Aí a forma mais simples que eu achei foi essa, porque ela ganha essa conotação também de aprendizado. Vamos lá, o que mais? Hoje eu coloquei as listas, né? Vocês já devem ter visto. Eu tentei que as listas fossem equilibradas em relação às semanas. Para cada lista vai ter pelo menos 2 semanas para vocês executarem, tá? Eu acho que também, assim, vocês vão perceber que as questões vão ficando cada vez mais pesadas e tal, mais longas, mas eu acho que dá para fazer no tempo, tá? Eu acho que dá, porque semestre passado foi bem mais corrido, né? Porque vocês lembram, né? Semestre passado acho que foram 2 meses praticamente, e foi possível, tá? Foi possível. E assim, como são questões que já existem resoluções, os colegas de vocês de outras turmas já fizeram, então a gente já tem umas. Vocês podem pegar os dados anteriores, para ir conferindo, que ajuda, tá? O que mais? Sobre as aulas, vocês estão conseguindo assistir? Eu mandei aquela mensagem ontem no grupo, tá, pessoal? Porque o que assim, eu fui fazer, né, a sondagem em relação à quantidade de pessoas que estão assistindo, e realmente eu achei um pouco baixa, tá? E assim, qual é o problema de deixar tudo para depois? Fica muito sobrecarregado, tá? As aulas vocês vão ver que são bem curtas. Salvo engano, a aula mais longa tem 25 minutos. E a ideia era essa no início, sejam aulas curtas, justamente para ser menos cansativo, tá? Agora, assim, se vocês não assistem às aulas gravadas, aí aula 6 é a exceção, Rodrigo, e vai ter outras, provavelmente mais à frente, porque elas foram gravadas no Meet. Mas as aulas que foram gravadas no YouTube, elas são todas curtas, tá? As aulas do Meet ficam um pouco mais longas, porque tem a participação, né? Nessa época teve a participação de alguns de vocês, tá? Dos colegas de vocês. Aí peço desculpas por isso, né? Foi a metodologia que a gente adotou e acabou sendo possível. O que mais? Assim, aí eu peço isso, tá, pessoal? Não deixe para depois tudo, não, porque fica muito atropelo, tá? Porque vai ter as outras atividades, as listas, o próprio PBL, os questionários, tá? Vai ter 2 questionários para fazer na unidade. Então, assim, se a gente deixa tudo para depois, é complicado. Até por isso também por isso eu fiz o cronograma mais separado por semana. Então, assim, é um indicativo para vocês. Por favor, nessa semana, tente fazer aquelas atividades da semana. E aí, também, quando chega o dia de hoje, vocês vão ter as dúvidas conceituais, né? Porque podem ser que existam dúvidas conceituais, né? Os vídeos não são fechados em si, né? Sugiro fortemente que vocês busquem os livros também, né? Os vídeos também não morrem em si, né? Não é só o livro, não é só o vídeo que é... Com um vídeo você não vai sair conhecedor de tudo, você sai conhecedor do mínimo, né? E eu peço que tomem cuidado com outros vídeos. Não é que eu não recomendo, claro, tem muitos vídeos até muito melhores que o meu. Mas aconteceu casos nos semestres anteriores, por exemplo,
sobretudo nas questões relativas a cálculos, né? A gente ensinou o método, o método das forças. Aí, obviamente que a minha didática não é a melhor do mundo, né? Talvez seja até uma das piores, mas acontece que eu construo baseado no método real, né? E aí tinha casos de alunos que iam pegar bizus, vamos dizer assim, sujeito que publicava lá como resolver a questão tal. E assim, descartando toda a ciência, usava só, vamos dizer assim, meio que macetes para resolver o problema e chegar na solução, né? E o aluno fez isso numa quarta prova, né? Era uma questão relativamente simples, bastava usar os conceitos e tal que a gente aprendeu e a metodologia. Né? As provas em geral não são difíceis, sobretudo a quarta prova. A quarta prova ela é realmente mínima, né? Dizer assim, eu sei fazer método das forças, eu sei fazer método de deslocamento. E o aluno até tentou me convencer de que eu tinha que assistir o vídeo, porque o vídeo ensinou o vídeo de um cara, que inclusive nem era professor, nada contra. Todo mundo tem o direito de construir, né? Mas estava totalmente errado, né? Estava fora dos conceitos, né? E cometendo erros graves, né? Eu vou cometer muitos erros, vocês vão ver. Mas lá tem erros conceituais, aí fica complicado. Então, assim, se for ler o conteúdo, veja conteúdo de qualidade, tá? Veja conteúdo que tem referência. Tá? O que mais? Acho que é isso. Parte inicial. Aí, alguém tem dúvida? Diante dessa conversa inicial? Nada? Professor, se eu estiver usando o Ribler sétima edição, certo? Esse assunto que a gente tá tendo agora seria relativo a qual capítulo? Você está falando desse Ribler? Eu acho que é um pouco diferente a capa. É o de resistência dos materiais? Um preto. É o de resistência dos materiais. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Tenho não. A resistência eu deixei tá no meu escritório. É que a capa O de dele é como se resistência. fosse O de resistência. O de resistência dos materiais do Ribler, ele vai ser o capítulo relativo a métodos energéticos, mas eu não vou saber qual é, não. Não, porque eu não tenho ele aqui em mãos. Não. Pode falar, Cláudio. É Cláudio ou Rafael, como você prefere. Cláudio. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Esse livro que você mostrou, você tem ele em PDF para enviar? Esse aqui? Sim, isso. Ainda que eu tivesse, Cláudio, eu não posso entregar por uma razão legal, tá? Agora, se os colegas tiverem... Vou pesquisar por aqui. Eu tô com um que é análise de estruturas. Não tem problema não, né? É isso? Acho que travou. Opa, alô? Voltou? Pronto, tô vendo, sim. Eu tô com análise de estruturas. É o mesmo que você usa também, né? É do Susequinde, volume 2 e 3. Não, é Humberto Lima Soriano e Silvio de Souza Lima. É bom. É um bom livro. Eu uso também. Ajudou muito na construção das aulas. Pode usar à vontade. Eu gosto muito de dizer que todo livro é bom, tá? Até os livros ruins são bons, porque nos ensinam a não fazer as coisas erradas. Então, assim, todo livro é... Se vocês puderem usar mais livro, até melhor. Então, a gente está no mundo digital, que tudo vira vídeo, né? Mas
Os livros são melhores que os vídeos, com certeza. Vamos lá. Outra coisa que eu falei até no grupo, quando foi perguntado qual é o horário da aula, né, que eu marquei de 2, 14, é que a gente podia escolher um novo horário, tá? De acordo com o que vocês acharem de interesse, tá? Eu estou vendo aqui que a turma está com 18 pessoas, das quais 2 sou eu. Então, somos 16 de um total de... Os alunos são 16 de um total de 20, né? Então, acho que é bem representativo. Se vocês não acharem injusto, né? Eu sugiro que a gente faça uma enquetezinha rápida aqui para decidir qual horário será nossas aulas. O que é que vocês acham? Que a gente define, tá? Ficar... Quando vai ser a aula hoje, tá? Até para ajudar para todo mundo, né? Pra vocês terem um cronograma. Só deixando claro, né? Professor, por que não são as 4 aulas, tá? Não é por falta de vontade, é por simplesmente ser impossível. Eu acredito que para vocês, para mim é um pouco, né? Quando eu sou aluno, quando eu estou do outro lado, eu não suporto passar mais que 1 hora no Google Meet. E aí, se a gente ficar daqui todos os dias, de 2 às 5h30, eu garanto que vocês não me aguentam 2 semanas. Não vão me aguentar. Então, deixa eu criar aqui uma enquete rapidinho, tá, pessoal? Professor, nesse livro aí que o senhor mostrou aí, eu abri ele na biblioteca virtual. Qual seria o capítulo? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Capítulo 9. Parte inicial, capítulo 9. Beleza, obrigado. Que é o trabalho externo, energia da formação, princípio de trabalho energia, trabalho virtual, carga unitária, teorema de Castigliano. Eles guardam uma boa referência, uma boa semelhança também com o que foi visto no livro de resistência dos materiais do Hibbeler também, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo criar enquete aqui com vocês. Só um minutinho, peço paciência aí. Vou jogar vocês aqui do outro lado. Que pouco eu trago vocês de volta. Minha internet tá ruim. Eu vou desligar a minha internet aqui do celular para ver se melhora um pouquinho. Ele tá consumindo 2 vezes, né? Sair. Já deu para ter ideia como funciona. Pronto, horário das aulas de mecânica. Pronto, eu vou criar algumas opções de resposta, tá? 14, 14h30, 13, 15. E a limitante, né? 15h30. Criar enquete. Pronto. Criar enquete. Agora, como é que eu envio para vocês? Esquece.
Vejam aí se funciona, pessoal. Por favor, tá? Se não funcionar, vocês me avisam. Pronto, eu criei essas 4 opções, tá? E vocês fiquem à vontade aí. A gente vai fazer em 2 turnos. As 2 mais votadas vão para o segundo turno. Professor, não funcionou, não. Tá dizendo assim, deve-se introduzir pelo menos o título e 2 opções e aceitar termos. Aí eu não sei onde é que tem, não. Tá. Acho que eu mandei o link errado, então. Acho que agora foi, peraí. Agora tá aqui. É porque é a primeira vez, tá? Que eu faço, pessoal. Aí. Copiar link. Pronto. Segunda interação. Vejam se funciona agora, pessoal. Acho que agora vai. Aqui onde eu moro tá aparentemente chegando um temporal, tá? Então, se a internet cair, pessoal, a gente põe na conta da TCM. Pronto, a gente faz em 2 turnos, tá? Tem 4 opções de voto aí, as 2 mais votadas a gente faz no segundo turno, e aí, segundo turno, quem ganhar, ganhou. Era assim que a gente fazia quando era a época de prova, tá? Só não tinha segundo turno, a prova era no primeiro turno mesmo. Professor, Oi. me explica esses horários. É a aula que vai começar, é? É, Isso? horário de início, tá? Ok. Desculpa se não foi claro. Então, 11 pessoas votaram, como somos 16, eu vou esperar ainda mais um pouquinho para os outros 3 se manifestarem. Aí, no caso, são 2 horas de aula, né? Ainda bem que ele deixou avisado. Olá, pessoal. Voltei? Vocês me veem de novo? Pessoal, pode ser que alguns dos... Se vocês tiverem escrevido, principalmente no chat, né? Pode ser que eu tenha perdido alguma mensagem. A Vitória perguntou se começar às 14, vai até às 16. Vai até às 16, pode ir um pouquinho mais, se preciso. Em geral, vai ser até às 16. Limite, tá? E as outras a mesma coisa. Por isso que o limite que eu coloquei foi 15h30. Porque se começar às 15h30, a gente pode ir até às 5h30.
que é o horário que ainda está permitido para a disciplina, tá? Lembrando que essas aulas síncronas, né, elas obrigatoriamente são nos horários que estão no CIGAR, para regulamentar isso. E sobre a quantidade, tá, pessoal? A gente tem que ter 25% da carga horária síncrona. Como a disciplina de 60 horas, a gente precisa ter pelo menos 15 horas síncronas. A gente vai passar disso, a gente vai ter quase 30, talvez 35 horas síncronas. E as outras? As outras são todas as atividades que vocês estão fazendo em paralelo. Assistindo as aulas de YouTube, etc. Bom, pessoal, não precisa de segundo turno, tá? Porque 12 pessoas votaram e essas 12 pessoas, mais da metade, no caso 8, escolheram as 14 horas, tá bom? Então, as nossas aulas continuam às 14 horas. Começamos às 14, podemos ir até às 5h30 se preciso, mas em geral vai até às 16 horas. Tá bom, pessoal? Vocês me escutam? Sim. Beleza, pessoal. Então vamos para frente. Obrigado aí pela participação de todos. Confesso que eu queria um pouquinho mais tarde, mas a democracia é quem vale. Deveria valer sempre, né? Mas é o que vale. Eu perdi vocês, deixa eu achar onde é que vocês estão, porque sem ver vocês eu não consigo dar aula. Onde é que vocês estão? Cadê vocês? Estão aqui. Vou pegar vocês de volta aqui para minha aba. Pronto, pessoal, vamos lá. Ixi, abriu um negócio diferente aqui. Ah, porque foi da aula de manhã da outra turma. Vamos lá. Essa é uma enquete informal. Podem falar sim ou não, com toda sinceridade. Quem já assistiu às aulas gravadas? Aliás, vou reverter a pergunta. Quem não assistiu ainda às aulas gravadas, por favor, se manifeste. Tá? Começou a chover aqui, tá, pessoal? Vou ter que fechar aqui. Então, assim, vou fazer... Eu já abri o espaço para as dúvidas, né? Vocês falaram um pouco. Vou fazer, assim, uma espécie de resumão, vamos assim dizer, das coisas. Entre as aulas que estão colocadas lá no cronograma, eu poderia colocar assim, no seguinte modo, né? Aula 2, né? Aí dentro da aula 2, existem muitas informações, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas específicas, tá? Para a gente discutir aqui e provocar vocês também, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Eu só estou vendo aqui se está entrando água, tá? Está chovendo forte agora aqui, né? Pronto, Matheus, sem problema. Eu peço, por favor, que você assista assim que possível. O primeiro conceito que eu acho que é fundamental da gente discutir, né, é o conceito de hiperestática. Tá? Que, por vezes, a gente já conhece, mas a gente tem sempre umas pequenas especificidades para discutir. Né? Eu começo perguntando, o que é para vocês hiperestática? Quem gostaria de falar alguma coisa? O que é hiperestática? Não precisa pegar a resposta assim, o que é o sentimento? O que é que você sente que é hiperestática? A gente fala tanto disso, né, já há uns 6 meses, né? Desde mecânica, né? Até lá no fundamental a gente vai falar. O que é hiperestática? Falando ao pé da letra da palavra, hiper quer dizer muito, estático, estaticidade, equilíbrio, alguma coisa assim do tipo. Isso. Ótimo. Muito bom, Cláudio. Eu não sei se você me respondeu, Cláudio, mas você prefere Cláudio ou Rafael, ou tanto faz? Cláudio pode ser. Beleza, então vou chamar de Cláudio. Então, Cláudio, pegando assim a origem, né? Vamos dizer assim, o português da palavra, hiper, que é
significa um superlativo, né? E estática, ou seja, é alguma coisa, é uma estática que está em grande nível, né? Ou seja, uma estaticidade mais que garantida, né? O Fernando escreveu que é quando o número de reações de apoio são maiores que o número das equações de equilíbrio. Ele botou uma pergunta, né? Então, está respondendo e perguntando ao mesmo tempo. É verdade, tá? Mas aí essa verdade é uma meia-verdade que nos ajuda. Por quê? A gente divide o conceito de hiperestática em dois outros conceitos, que é a hiperestaticidade interna e a hiperestaticidade externa. Tá? Por isso que eu chamo a atenção aqui nessa aula juntos, né? Para a gente conversar sobre os conceitos. Então, a hiperestaticidade externa é tal qual a resposta que o Arthur fez, né? Fernando Arthur. Ou seja, é uma vinculação além da necessária. Vocês têm mais reações de apoio do que equações. Você tem mais reações de apoio que as equações de equilíbrio. Então, o número de reações é maior que o número de equações. Então, quando a gente vê isso, né? A gente vê isso, por exemplo, quando eu tenho uma viga engastada e com um apoiozinho a mais. Né? Ou seja, uma viga só engastada, ela já era isostática. Então, se eu coloco esse apoiozinho a mais, ele torna a estrutura hiperestática. Outro exemplo, tem um pórtico, tá? Então, um pórtico biapoiado, que é um dos pórticos isostáticos que a gente aprendeu. Se por acaso o apoio duplo simples do outro lado eu pegar e torná-lo também um apoio duplo, essa peça passa a ser hiperestática. Por quê? Porque tem uma vinculação excedente, tá? Então, esse é o conceito de hiperestática comum que a gente usa. Mas, na verdade, esse conceito comum, ele é o conceito de hiperestaticidade externa, porque ele está relacionado às reações de apoio. Ok? Mas existe o conceito de hiperestaticidade interna, tá? Que foge ao conceito de hiperestaticidade, que a gente já tem, hiperestática clássica, por assim dizer, porque não necessariamente, ou pelo menos não é necessário que o número de reações seja superabundante, ou seja, não é necessário que o número de equações seja maior do que o número de equações. Então, a gente pode ter casos onde o número de reações é igual ao número de equações, mas a estrutura é hiperestática. Quando isso vai acontecer? Ela vai acontecer, basicamente, nas situações que a gente chama de anéis estruturais, ou seja, nos circuitos de estrutura, ou seja, quando você tem uma estrutura fechada. Estrutura fechada. Leia-se estrutura fechada, o exemplo mais simples que a gente tem é esse aqui. Né? As nossas casinhas do PBL, tá? A viga, pilarzinho, 2 pavimentos. E você tem um pavimento, né, inferior, um pavimento útil superior e a viga superior. Então, quando isso acontece, tá, a gente diz que existe uma hiperestaticidade relacionada a não mais às reações de apoio, mas relacionada aos esforços internos. Por quê? Porque se assim, a gente seciona essa estrutura, né, e observa o lado esquerdo, por exemplo, né, eu seccionando essa estrutura, observando o lado esquerdo, eu vou perceber que, ao seccionar, ou seja, eu cortei a parte que eu pintei aqui de verde, tá? Só estou olhando só um lado da estrutura. Quando eu faço isso, eu vou ter quantas equações, aliás, quantos esforços internos incômodos. Um esforço normal aqui, vou chamar de N1. Um esforço normal aqui, que eu vou chamar de N2. Um esforço cortante aqui, que eu vou chamar de V1. Um esforço cortante aqui, que eu vou chamar de V2. E um momento fletor aqui, que eu vou chamar de M1. E outro momento aqui, que eu vou chamar de M2. Esses aqui são os esforços internos, tá? Então, essa hiperestaticidade, ela não está relacionada às equações de apoio. Veja que interessante. A resposta do Fernando, né, do Fernando Arthur, ela é correta, mas ela é incompleta por causa disso. Porque existe uma hiperestaticidade que está relacionada, vou voltar aqui a cor, né, a
os esforços internos. Por que a peça é hiperestática? Por causa do seguinte, se eu tentar resolver essa estrutura aqui, ó, as equações da estática não são suficientes. Se elas não são suficientes, eu vou ter que encontrar alguma forma de fazer novas equações para tornar o problema resolvível. Acha só para que tenha solução ao problema. Tá? E essa forma de resolver esse tipo de problema vai cair necessariamente, né, vai cair, pelo menos nesse primeiro momento, nos métodos que a gente trata nesse trabalho, nessa disciplina. Tá? Então, vai recair nos métodos da força, ou métodos de deslocamentos, ou outro método que a gente pode trabalhar de uma forma diferente. Ok? Então, acho que é importante a gente classificar isso. Aí a gente expande o nosso conhecimento, tá, de hiperestática. Tá? Ela vai além. Tá? Então, o que seria hiperestática? A hiperestática, de uma forma geral, é quando você não apenas com as equações da estática consegue solucionar uma estrutura. Tá? Ou seja, eu tenho que fazer uso de um outro artifício. Tá? E aí onde entra a nossa disciplina? A nossa disciplina ela é uma disciplina que trata dos métodos clássicos desses artifícios de soluções de estruturas hiperestáticas. Bom, então a gente vai buscar, por meio desses métodos, encontrar a solução. E aí eu gosto de dizer bastante, lá desde a mecânica 1, que não existe milagre. Né? Não existe milagre. A hiperestática ela vai cair necessariamente ou fundamentalmente num conjunto de problemas isostáticos. Então, o que a gente faz ao apagar das luzes, né, no final das contas, é fazer uso de uma solução de uma série de estruturas isostáticas para encontrar a resposta de uma estrutura hiperestática. Tá? E aí onde vão entrar os métodos, no caso, o método das forças e o método dos deslocamentos. Tá? Opa, bagunçou aqui o D. Método das forças e o método dos deslocamentos. Aí por isso que unidade 2 e unidade 3. Outro conceito importante. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida, alguma observação? Podem sempre interromper, tá? Não precisa nem levantar a mãozinha. É só abrir o microfone e falar, ou só falar no chat. Se tiver vergonha, pode mandar mensagem no WhatsApp, em particular, que eu tento responder, tá? Não tem problema, não, tá? Quanto mais vocês participam, mais vocês me ajudam, tá? Outro conceito importante, tá? É o conceito relacionado a deslocamentos e forças generalizadas. Tá? Eu faço até uma brincadeira quando estou com vocês presencialmente. Ó, se vocês saírem da primeira aula sabendo disso, eu já estou mais que satisfeito. Então, os conceitos de força e deslocamento generalizados são fundamentais para o entendimento que a gente faz da disciplina. Tá? Então, são conceitos novos. Tá? E o que é que quer dizer? O conceito de força generalizada, ele abraça, ao mesmo tempo, o conceito que a gente tem de força tradicional e o conceito que a gente tem de momento tradicional. Então, se eu juntar essas duas coisas num único conceito, esse conceito se chama força generalizada. Tá? Então, é toda a ação física que pode movimentar a sua estrutura lateralmente, né, ou rotacionalmente, tá? Então, toda e qualquer ação que provoca na estrutura uma rotação ou uma translação, ou seja, toda a ação que faz isso é uma força generalizada, tá? Então, a gente junta dentro de um conceito, o conceito de força tradicional, vamos assim dizer, e momento. Juntando força com momento, a gente tem o conceito de força generalizada. Tá bom? Ok? É importante sair com esse conceito. Então, eu pego os dois e boto tudo numa sacola só, que eu chamo de força generalizada. Eu não mudo nem a representação, é um Fzinho. E é vetorial, tá? É uma grandeza vetorial.
não vamos ficar discutindo muito isso, a partir de determinado momento eu até suprimo essa notação, não precisa do vetor em cima, não. A gente já entende isso. E o que é o deslocamento generalizado? Tal qual o conceito de força, ele abarca para si dois conceitos. O conceito de deslocamento clássico, tá? A gente usa U em algum outro canto, e o conceito de rotação clássica, tá bom? Então, esses dois conceitos juntos dão o que a gente chama de conceito de força, de deslocamento generalizado. Ou seja, a movimentação, ou mudança de posição. Então, a mudança de posição de uma peça estrutural é o conceito de deslocamento generalizado. Tá? Por que a gente faz isso? Para ir avançando, né? A gente chegar às definições que a gente vai ver em fórmula de Moore, em princípios energéticos e tal. Porque se a gente não fizesse essa junção dos conceitos, aí lá na frente a gente ia ficar sempre dividindo. Não, o trabalho das forças, mais o trabalho dos momentos. Então, assim, a gente consegue juntar numa coisa só para dizer assim, o trabalho das forças generalizadas, entendeu? E a energia de deformação. Para não ficar... É uma forma, vamos dizer assim, científica de resolver o problema de uma forma mais fácil. Estou me fazendo entender? Vocês estão aí? Na aula 3, né, do cronograma, a gente já está falando lá da conservação de energia. Então, a gente percebe que o método que a gente aborda é dizer assim, bem, eu vou dizer que a minha estrutura está numa situação de regime elástico linear, não há dissipação de energia por meios térmicos, não há dissipação de energia por meio de fraturamento, emissão de som. A minha estrutura trabalha dentro do regime elástico linear como material, então todas as deformações são reversíveis. Ela trabalha no regime elástico, um regime de deformações que garante que o meu equilíbrio acontece no estado elástico linear. Eu garanto que o equilíbrio da estrutura, pelo menos a priori, ele acontece em um regime de pequenas deformações, onde a teoria de Bernoulli vale, e aí eu chego na definição que o trabalho das forças externas é igual à energia de deformação. Com isso aqui, né, eu ganho os subsídios necessários para usar um método energético na minha estrutura. Tá? Então, esse aqui é um método energético baseado nas leis da termodinâmica. Tá? Lei de termodinâmica, é isso mesmo. Não se assuste. Termodinâmica. Eu nem gosto de escrever essa palavra porque meu professor termodinâmica era horrível. Então eu sofri pra caramba. Mas aí Deus foi bom comigo, depois eu me converti. Então o professor fez a gente sofrer bastante na época, né? Isso na década... Esquece, a década deixa pra lá. Então assim, por que isso? Porque com isso eu consigo trazer todo o meu problema estrutural para uma nova equação. Lembra que o meu problema era justamente a equação? Meu problema é a equação, porque na hiperestática eu tenho uma equação de menos, eu preciso de mais equações. E a abordagem energética é a mais simples que existe. Tá? Existem outras abordagens e tal, mas a abordagem por meio da plasticidade, a abordagem por meio da teoria da elasticidade, mas tudo isso aí acaba levando a gente para um nível tensorial, que aí não é satisfatório. Quando a gente trabalha com energia, a gente trabalha num campo escalar. Lembre disso. Energia é escalar. O que é energia? Né? Energia é uma medida muito simples, né? É o trabalho, né? Então, o trabalho é o produto de uma força para um deslocamento. Então, eu consigo trabalhar com um conceito literalmente simples para isso, tá? Então, essa equação no qual a gente se baseia, tá? Ou seja, W é igual a U. Onde W a gente vai entender que é o trabalho das forças externas, ou seja, o trabalho das forças externas. E essas forças são generalizadas, eu não vou ficar falando isso, mas é o trabalho das forças generalizadas externas. E o U, né, é a nossa energia de deformação. Energia de deformação. Ok? Então, eu consigo fazer uma relação entre trabalho e energia. Lembrando que trabalho é de forças externas, a energia de deformação é interno da estrutura. Lembre que isso é interno da estrutura. Então, eu consigo fazer uma relação de algo externo
com algo interno. Isso é que é termodinâmica. Ah, professor, mas quando a minha estrutura falha, essa lei vale? Não vale. Porque quando a sua estrutura falha, ela fraturou. Quando ela fraturou, ela emitiu som. Quando ela emitiu som, ou quando ela emitiu calor, quando ela ganhou calor, pode ser também, né? Mas quando ela sai isso, aí esse equilíbrio deixa de ser significativo. E aí que é interessante, a gente estuda o fraturamento também com base na termodinâmica, a gente vai ter um estado limite, né? Vou dizer assim, não, no limite, onde o trabalho é igual à energia de deformação e não há dissipação de energia, aquela dissipação eu consigo relacionar com isso aqui por meio de derivadas parciais. E aí eu volto. Aí eu tenho como fazer isso. Então, esse conceito é importante que a gente usa. Trabalhando ele, né, aí a gente vai chegar na aula 4, né, que é a nossa fórmula de Mohr. Né? Ah, esse aqui é o princípio da conservação, da energia, tá? PCE. Aí na aula 4 do cronograma, que é a aula energia parte B, vamos assim dizer, do YouTube, a gente chega na tão famosa que é a fórmula de Mohr, né? Fórmula de Mohr. Ah, vem esse Mohr de novo me encher, né? Ele já me encheu em resistência, já me encheu lá na mecânica, aquele círculo de Mohr que eu não entendo até hoje, aí vem com essa fórmula de Mohr. Mas a fórmula de Mohr é muito simples a gente entender. Tá? Ela basicamente é a aplicação disso aqui. Então, eu desenvolvo tudo quanto é trabalho das forças externas, que basicamente é o produto da força externa generalizado vezes o deslocamento externo generalizado, que vai ser igual à soma de todas as energias de deformação, que são todas dependentes dos esforços internos. Então, dependente do momento fletor, m ao quadrado sobre 2i, dependente do esforço cortante, v ao quadrado sobre 2ga, dependente do esforço normal, n ao quadrado sobre 2ea dx, e dependente também do esforço de torção, torção ao quadrado sobre 2jg, né? GJ, perdão. GJ. Isso tudo em dx. Isso tudo ao longo de todo o volume da estrutura, então, ao longo de toda a minha estrutura, todo o campo de domínio da estrutura. Então, essa é a fórmula de Mohr. Tá? Ou pelo menos o princípio dela, tá? Eu brinco também que a gente vai fazendo a fórmula de Mohr crescer, tá? Vai ganhando umas parcelazinhas até uma hora que a gente cansa e diz, ela fica por aqui, pelo menos para o que a gente estuda. Tá? Mas essa é a fórmula de Mohr. Bem, para que me serve a fórmula de Mohr? Ela me serve, por meio do princípio da conservação de energia, para resolver problemas estruturais. Como, professor? Bem, embora sejam muito poucos os problemas, mas eles solucionam, né? E solucionam basicamente dois tipos de problema. Por exemplo, se você tem uma estrutura... Opa, ficou feio, né? Vocês estão aí, pessoal? Alguém aí? Sim. Obrigado, Fernando. Se você tem uma estrutura com carregamento externo, olha que beleza. Um único carregamento externo. E você quer saber quanto esse carregamento externo provocou de rotação naquele ponto, é um problema bem prático, tá? Para dizer o contrário, mas é um problema. Ou se você tem um problema, deixa eu melhorar aqui para representar tudo numa coisa só. Opa, eu adoro esse quadro quando ele gosta de bagunçar meus desenhos. Eu já desenho mal, o quadro ainda ajuda. Uma força aqui. Então, fosse momento, após engaste, né, para mostrar que vale para qualquer situação. Mas, por exemplo, suponha que o seu problema seja esse verdinho aqui. E você tem uma carga externa única que é um momento, ou seja, uma força generalizada na ponta. E eu quero saber quanto essa ponta vai rotacionar, né? Então, o trabalho externo dessa força é o produto do M pela rotação que acontece aqui, a rotação θ, tá? Então, essa seção vai se deslocar assim,
E aí, quando você chega nesse ponto aqui, o ângulo que ele rotacionou aqui é um valor θ. Então, se você fizer o produto de m vezes θ, ou seja, você está fazendo e dividir por 2, aí você está calculando o trabalho dessa força, tá? Generalizado. Ok? Lembre que o trabalho do momento é um meio do produto do momento pela rotação que o momento provoca. Então, m é um meio de m vezes θ. Aí entraria aqui, ó. E toda a parte posterior eu consigo calcular, desde que eu conheça qual é o meu material. Então, para que isso tudo aqui seja conhecido, né? Eu tenho que conhecer o meu material e tenho que conhecer qual é a seção transversal, né? Ou seja, qual é a seção da minha estrutura. E, obviamente, que eu os conheço, tá? Então, ou pelo menos eu estou tentando dimensioná-los também. Pode ser o problema inverso, né? Ou, se o seu problema for calcular quanto é que esse ponto onde a força F quanto o ponto onde essa força F é aplicada, ele sofre um deslocamento D. Então, o trabalho externo dessa força é igual a F vezes D. Metade de F vezes D. Da mesma forma. E aí eu chego à seguinte conclusão. O PC é a coisa mais linda do mundo, professor. Mas ele só me permite resolver esses dois tipos de problemas. Ou seja, se eu tiver uma única carga externa e eu quiser calcular o deslocamento naquela posição. Para qualquer tipo de problema, o PC ele é incapaz, tá? Ele é incapaz. Nas aulas, antigamente, tradicionais, a gente fazia um exemplo de cada um desses, tá? A gente não vai mais fazer. É porque você já tem visto isso mais de 1000 vezes. A gente não vai mais refazer. Eu gastava uma aula fazendo isso. Tá? Vamos fazer aqui um teste, tá? Mas eu quero acreditar que vocês já acreditam nisso, né? Fechando aqui, uma espécie de revisão de resistência dos materiais, né? Então, a gente tem aqui resistência dos materiais dada em 45 minutos. Né? Pelo menos aquela parte final. Né? Ok, pessoal? Tudo bem? Era isso que eu queria falar. Vou chamar a atenção do que está nas aulas, tá? É uma espécie de review da review da review, tá? Resumindo em pouquíssimas palavras. Não foi 45 minutos, aqui a gente discutiu bastante, uns 15 minutos só, né? E aí eu volto a perguntar a vocês, dúvidas, observações, comentários, exercícios? Vai ficar dependendo muito de vocês, que a gente vai conversar em cada aula, tá, pessoal? Vamos lá, as primeiras questões da lista são para resolver por esta. Deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui. Não. Os exercícios, eu acho que eu vou abrir eles aqui, que a gente vê junto. É tanta coisa aberta. Deixa eu fechar metade das coisas que eu tenho aqui. Isso aqui foi da aula da manhã, não vai precisar não. Isso aqui é a lista de vocês. Ótima lista isso aqui. Na estrutura determina as reações de apoio, externas. Vamos lá, primeira questão, segunda questão, terceira, quarta. Até a quinta, né? Até a quinta questão, eu diria que não é nem assunto nosso. É tipo assim, review. Review de sei calcular, resumindo, eu sei calcular diagramas de esforços de estruturas isostáticas. Todos vocês sabem, tá? Teve até alguém que falou comigo hoje, professor, estou preocupado porque faz tempo que eu não estudo e tal. Não tem problema não, é uma boa oportunidade. Faça essas 5 questões e você vai, refaça, né? Que aí você vai ter feito a revisão completa das dúvidas de mecânica 1. Tem até treliça aqui para deixar animado, né? Professor, mas eu não tenho tempo para fazer isso na mão. Tá, faça no computador, não tem problema nenhum. Use o aplicativo que você tiver. Se tiver dúvida, converse comigo, a gente troca uma ideia como resolver. Aí, provavelmente, Fernando, a sua pergunta vai estar aqui. As primeiras questões são para resolver com essa forma, né? Vamos considerar que as primeiras questões a partir das 6, tá? Calcule os deslocamentos verticais e as rotações do ponto B e C, né? Ponto B e ponto C. Bem, aí a gente cai justamente na limitação. Então, eu percebo que o PCE por si não serve.
né? Não serve. Por quê? Porque eu tenho duas cargas externas. Então, eu vou ter que fazer uso de alguma outra, algo mais. Né? Tem que fazer uso de algo mais. Tá bom? E aí, esse é algo mais. Alguns de vocês até já falaram, né, na aula hoje, que já assistiram as próximas aulas. Aí é onde a gente entra na aula que vem pela frente, né? Que é a aula de isso aqui. Aqui é mecânica 1. Mecânica 1. Deixa eu abrir mecânica 2, perdão. Que é a aula dos princípios dos trabalhos virtuais, né? Que a gente vai criar um subsídio para resolver esse tipo de problema. São os trabalhos das forças virtuais. E a aula de... Opa, abri sem querer, desculpa. A aula 6, que é a famosa aula de 1 hora e tanto, né? Então, nessa aula, a gente vai ver como vencer essa limitação, né? Ou seja, como eu resolver um problema que tenha uma vinculação diferente daquela que o carregamento externo está. Então, aqui é o fazendo uso da fórmula de Moore e do princípio dos trabalhos virtuais. E aí a gente tem esses dois grandes métodos energéticos iniciais, pelo menos para essa parte inicial, que são complementares, né? Então, onde o PCE não atua, eu vou ter que partir necessariamente para o princípio dos trabalhos virtuais. É o PTV. O que é o PTV, né? O PTV é uma estratégia numérica, né, que faz com que eu tenha como resolver qualquer estrutura para qualquer carregamento externo, né, conhecendo apenas um carregamento virtual unitário na direção desse deslocamento. Tá? É o que a gente chama de método da carga unitária, que é o objeto de estudo da nossa primeira unidade também. Eu gosto de construir o conceito assim, por isso que eu quero que vocês vão assistindo as aulas pouco a pouco, tirando as dúvidas pouco a pouco, para a gente ir formando esse conceito. Tá? Então, como é que a gente ficaria, né, nesse caso? Eu vou fazer uso do PTV para resolver essa questão 6, para resolver essa questão 7, para resolver essa questão 8, 9, né, até a 9, né, na unidade. Então, são 4 questões. Basicamente, o assunto realmente vai estar nessas 4 questões, a resolução dessas 4 questões. Mas eu preciso que vocês estejam envolvidos para que a gente consiga construir juntos, tá? É difícil? É dificílimo. Tá remotamente é muito ruim para vocês. É muito ruim para mim, porque eu tô falando aqui há 1 hora e pouquinho, né? 1 hora e 5 minutos, mais ou menos. 1 hora. Tirando as pausas, né? Da internet. Mas eu não tenho pouquíssimo retorno de vocês. Então, assim, eu tô falando, mas eu não tenho... É tipo assim, você tá num show lá tocando guitarra, mas você não tem retorno. Ou vamos trazer para outro mundo das artes. Você está no teatro, eu sou um artista do teatro, sou um ator, estou representando o meu papel lá, mas não tem plateia. Ou pelo menos você não vê a retorno da plateia. Isso é difícil. Eu não sei quando vocês estão me entendendo ou quando vocês não estão me entendendo. Tá? Por isso que eu preciso tanto dessa ajuda de vocês. O que mais, pessoal? Alguns têm perguntado, professor, tem frequência? Não tem frequência, pessoal. Não permite, né? Estou entendendo, Bigo. A revisão mais simples que seja, né? Sei lá, talvez uma questão que envolva um pouco dessa revisão, né? Uma dessas questões aí que talvez trabalhe um pouco do princípio, né? Uhum. Ó, eu vou mostrar aqui, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo que é esse aqui.
tonelada força. Aqui é ponto A. Tá visível, pessoal? Eu acho que o vermelho não é muito bom no preto, né? Se é ruim, vocês me avisam, tá? É só um probleminha em modelo, tá? Só pra gente rapidinho trabalhar. Nem tá muito em escala também. Vamos lá. Então, ó, dado esse problema, eu só tenho uma carga externa, 1, tá? Aplicada sobre esse ponto. Vou chamar aqui de ponto A, aqui é o ponto B, aqui vai ser o ponto C e aqui vai ser o ponto D. Aí se eu perguntasse a vocês, pessoal, calcule quanto é o deslocamento horizontal do ponto D. Essa é a pergunta nessa questão. Tá? Deslocamento horizontal do ponto D. Obviamente, eu tenho que ter dado informações para vocês. Por exemplo, esse material ele possui uma elasticidade, está bem grandona aqui, 21.000 megapascal, 210.000 megapascal, perdão, e que todas as seções transversais dessa estrutura sejam vai dar problema de deformação, mas é só para a gente ter uma conta mais rápida, não perder muito tempo. Mas vamos dizer que a seção seja seção retangular de 20 por 40, tá? Centímetros quadrados. Base e altura, tá? Então, a seção retangular. Por que vai dar problema de deformação? Ou seja, vai dar valores um pouco fora de escala? Porque esse E que eu estou setando aqui é um E, por exemplo, de um material metálico, tá? E aí as seções metálicas não tem essa dimensão toda. Elas geralmente têm um perfilzinho mais fino, né? Menos área e tal. Mas, como eu digo, é revisional, então eu vou fazer um pouco mais conta rápida, tá? Quem gostar de fazer conta mais bonitinha, mais específica, troca essa seção aqui por um perfil I. Tá? Perfil I. Vá no catálogo da Gerdau e pega um perfil I. Um W 18 milímetros, 180 milímetros, tá? Você faz uma conta mais bonitinha. Então, eu quero saber quanto é o deslocamento horizontal do ponto D. Então, como é que eu faço? Eu vou partir para o princípio da conservação princípio da conservação da energia. Tá? Onde eu vou dizer o seguinte, o trabalho das forças externas vai ser igual à energia da formação, que é interna. Qual é o trabalho das forças externas? Bem, eu já vi que é um meio do produto da força externa, caso essa força de 1 tonelada. Quando você não sai um pouco antes, dá esse problema por isso. Não vou botar uma tonelada porque não vai dar problema de unidade também, né? Não ficar misturando unidade. Vou dizer que é 10 kilonewtons, tá? Ok? 10 kilonewtons. Então, 10 kilonewtons. Então, o trabalho das forças externas é um meio da força externa, 10 kilonewtons, vezes o deslocamento. Então, o deslocamento é esse incógnito que eu estou procurando, é o delta HD. Por quê? Porque esse deslocamento ele ocorre justamente segundo a direção da carga externa. Então, é justamente o caso onde eu caio na conservação de energia. E qual é o trabalho das forças internas? Ele vai depender do momento fletor, do esforço cortante e do esforço normal. Obviamente do momento de torção também, mas como eu não tenho torção, um problema plano, vai depender desses três. O que é que eu tenho que fazer? Calcular essa estrutura, ou seja, calcular quais são os diagramas dessa estrutura. Tá? Como eu não estou afim de fazer conta, eu vou pegar aqui só para a gente fazer essa conta rápida, tá?
Vamos lá. Só fazer conta rápida, tá? Vamos fazer na mão. Então, eu vou aqui. Quem não conhece é o F-Tool, né? Acho que todo mundo deve conhecer. Uma vez na vida. Vou criar aqui os nós, né? Ixi. Acho que abri demais aqui. 00, 02, 2 e 7. E aqui menos 3. Você se perdeu, clica na terra. Vou criar aqui. Vou criar aqui o... Aproveito e já vou fazer com o perfil I, tá? Só para brincar mais legal. Já que está aqui, né? Vou fazer aço. Opa. Mudou aqui um pouquinho, tá? Não tá os 210 não, tá? Tá os 205, que é o que tu tem salvo. Vou pegar um perfil I aqui. Da Gerdau. Vou pegar aqui um perfil, por exemplo, de 200 milímetros mesmo. Vou aplicar, vou usar, né? Só para... Não preciso mais disso, vou clicar agora aqui para criar as barrinhas. Quem não conheceu o F-Tool, eu estou fazendo aqui rapidinho, não estou nem descrevendo o que eu estou fazendo, é porque a gente já fez bastante em Mecânica 1, tá? E como assim, 70%, 80% da turma já foi meu aluno em Mecânica 1, eu estou entendendo que isso aqui é tranquilo, tá certo, pessoal? Quem tiver um pouquinho, se tiver alguém que não sabe, tá, pode falar comigo no privado que a gente troca ideia e ajuda também, tá? E se você tem outro programa que quer usar também, pode ficar à vontade. Pronto, deixa eu só setar aqui material na estrutura e setar também a seção na estrutura toda, tá? Então, vai ser o mesmo perfil para toda ela. Vou apoiar aqui e vou apoiar aqui. Não sei se foi esse apoio que eu coloquei. Foi, duplo e simples, perfeito. E vou criar a nossa carguinha lá naquela ponta. Uma carguinha de 10. A direção X. Nesse ponto. É o mesmo probleminha que a gente está resolvendo aqui, né? Está resolvido aqui. Então, em face disso, né? Por que é que eu estou fazendo toda essa continha? Estou puxando aqui porque eu vou olhar e vou transcrever. Porque eu preciso, para usar o método energético, conhecer qual é o diagrama de momento fletor. Está pedindo para salvar. Deixa eu salvar na parte de vocês. Cadê? Me perdi. Ih, lasquei. Achei. G-Drive. Mac Structures. Cadê você? Tá um atalho para Mac Structures 2. Vou criar uma nova pasta, tá? Que vai ser os arquivos. Ixi, criei duas. Arquivos. F-Tool. A gente vai usar bastante F-Tool, tá? Vou criar uma aqui. Vai ser aula 02. Então, pessoal, eu não vou projetar para vocês, mas está aqui, ó. Esse é o diagrama do momento fletor da estrutura. Então, eu preciso desse diagrama, que ele é assim, ó. Ele é assim. Esse valor aqui é de 20, no caso 20 kN vezes metro, porque eu preciso conhecer o diagrama do momento fletor, né? E nesse trecho aqui o diagrama é 0. Eu preciso também o diagrama de esforço cortante. Está aqui ele. Está visível, tá? Eu preciso do diagrama de esforço cortante. Então, vou escrever ele aqui do lado. O diagrama de esforço cortante, ele vai ser 10 aqui. Mais 10. Ou seja, e aqui de menos 2,9. Menos 2,9. Aqui também 0, né?
E o diagrama de esforço normal. O diagrama de esforço normal está aqui. Vou só reproduzir ele aqui. Eu podia dar print, né, bicho lesado? Vocês não falam nada. Windows Shift S. Podia ter dado print. Vou fazer no último, só para ver que eu fiz um. Aqui diagrama de esforço normal. Fica até na escalinha mais bonitinha, né? Bem mais bonito que o que eu fiz. Ó. Não sei se dá para ler, né? Mas aqui só para ficar bonito e fica. Por que eu preciso disso, professor? Porque eu vou trabalhar aqui, ó, em cada um das energias de deformação interna. Beleza, professor. Então, como é que eu faço? Vamos lá. Sol de momento fletor. Como é que a gente calcula? Então, energia de deformação do momento fletor é igual à integral de m ao quadrado sobre 2 dx. Tá? Pessoal, é integral, né? Então eu preciso da função que representa essas grandezas aqui ao longo do comprimento. Tá? Então, dever de casa aí, né, desse exercício é calcule as funções mx para essa brincadeira aqui. Funções lineares, né? Para esse trecho, para esse trecho. Ok? Então, no fundo, essa integral vai ser a integral de 0 até 2, que é esse comprimento aqui, ó. É essa integral. Uma integral de 0 até 7, que é essa outra integral, 0 a 7, que é em dy, nesse caso, aqui vai ser em dx, né, que é local. E uma outra integral, que é para esse outro trecho aqui, de 0 até 5, ou de 5 até 0, também em dy. Nesse caso aqui, como m é nulo, né, aí facilita a nossa conta, tá? Então, eu já sei que esse trecho aqui é 0, a integral de uma função nula, né? Nesse caso aqui, a integral definida é igual a 0. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para o esforço cortante, a mesma coisa para o momento fletor. Né? E aí a gente tem todo esse trabalho para encontrar quanto é esse valor desse delta. Tá? Ficou claro? Dá trabalho? Dá, mas é possível. Tá? Aí repete a mesma coisa, né? Para o esforço cortante, e repete a mesma coisa para o esforço normal. No fundo, vão ser 9 parcelinhas de integral. Tá? Chega uma hora que você fica tonto de tanto integral? Chega, mas aqui é até tranquilo. Daqui a pouco tem o produto das integrais e fica bem mais simpático. Né? Mas, enquanto ainda dá para fazer na mão. Próxima dúvida? Observação? Lamentação? Tem alguém aí? Nada, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos agora para a parte final, né? Falando de hoje. Parte final de hoje, né? Não tem. É sobre o PBL, tá? Para a gente fechar nosso trabalho, tá? Eu agradeço a todos pelas discussões, né? Ainda abre mais um espaço se vocês quiserem fazer algum tipo de conversa sobre isso agora. Por favor, se manifestem. Nada? Tá tudo bom? Ou melhor, tá tudo ruim? Fichamento das aulas. É para fazer ontem, pode fazer antes, pode fazer depois de acontecer. Não entendi a pergunta, Matheus. Como assim? Antes de quê?
Pô, professor, você não pediu o fichamento da aula 2, 3 e 4? Aí é Isso. para fazer antes ou depois que acontecer as aulas? Não, vocês fazem, vocês distribuem o trabalho no tempo que vocês têm, né? Eu acho que eu deixei aberto até semana que vem. O ideal, num regime ideal, você vai fazendo as da semana e já envia, né? Essas aulas ao vivo que a gente tem não precisa de fichamento, tá? Só para deixar claro. Isso, como o Fernando está falando, a ideia é fazer as aulas antes das aulas, assim, porque aí tem as dúvidas, tá? Sim, tem modelo, mas não precisa seguir, mas tem só assim, alguns outros que já fizeram. Depois eu vou passar para vocês no grupo. Tá? Me cobrem que além de você, Matheus, a Flávia já está na incumbência de me cobrar. Não sei se a Flávia ainda está aí. Pode me cobrar que eu envio. Pode fazer o mais simples possível. Você faz do jeito que você achar do jeito que achar mais interessante. Beleza, Flávio, obrigado. Ô, professor. Oi, Cláudio. Mesma coisa, qual a diferença desse método que você fez agora para o do deslocamento que vai dar lá na frente? Boa pergunta. Vamos lá. O método dos deslocamentos, ele é um método de resolução de estrutura hiperestática. O que a gente está tratando até agora é de cálculo de deslocamentos. Ou seja, eu quero saber um deslocamento na estrutura. Tá? Então, o que acontece? Com o cálculo dos deslocamentos, que é o que a gente faz na unidade 1, a gente tem subsídios suficientes para aprender o primeiro método clássico, que é o método das forças. A gente vai perceber que o método das forças é uma sequência de cálculo de deslocamentos. Então, se eu calculo um deslocamento, se eu for calcular um problema com o método das forças, por exemplo, mais simples possível, ele vai ser o cálculo de 6 deslocamentos na estrutura. Cria isso numa forma matricial, resolve o sistema de equações e aí você tem a solução do problema hiperestático. Tá? O método dos deslocamentos, que é da terceira unidade, ele também é um método clássico de resolução de estrutura hiperestática. Só que ele faz o uso de soluções previamente conhecidas do método das forças. Ok? E aí, novamente, a gente cai num modelo matricial de resposta à estrutura hiperestática por meio do cálculo, no caso lá, no método dos deslocamentos, no cálculo de problemas hiperestáticos, ou seja, uma série de problemas hiperestáticos com a solução conhecida. Tá? É porque, assim, não confundir. O método dos deslocamentos, até o nome às vezes até é ruim. Em alguns outros cantos ele chama de método da flexibilidade, tá? Ou seja, ele vai adotar uma estrutura flexível para calcular a estrutura hiperestática. E o método dos deslocamentos é chamado de método da rigidez, ou seja, eu vou adotar uma estrutura rígida para resolver um problema hiperestático. Tá? São caminhos diferentes. Tá? Ou seja, lá no método dos deslocamentos lá na frente, Cláudio, não quer dizer que a gente vai calcular deslocamentos. Quer dizer que as incógnitas do sistema de equações do método são deslocamentos. E no caso do método das forças, as incógnitas dos sistemas de equacionamento são forças. São os hiperestáticos de tipo força. Valeu, professor, obrigado. Valeu. E eu gosto muito dessa pergunta porque ela ilustra bastante como funciona a disciplina nas unidades. Né? Parece assustador, mas não é para assustar, não, é para dar uma ideia. Na unidade 1, a gente calcula deslocamentos. Né? Vamos ver, vou passar esse mês inteiro conversando sobre deslocamento. Na unidade 2, a gente calcula método das forças. O método das forças é uma sequência de métodos de deslocamento. Então, você vai somar esse cubinho aqui, esse quadradinho azul várias vezes. Aí vai chegar nesse quadradinho verde, tá? Essa aqui é a unidade 2. Unidade 2. E na unidade 3, o método dos deslocamentos é uma série de métodos das forças resolvidos. Tá? Não é para assustar, é apenas para dar a ilustração. Vocês vão perceber depois, vai ficando cada vez mais simples, na verdade. Né? Com ideias cada vez mais complexas, mas na execução é mais simples. Tá? E aqui, só mudar de cor, né? Seria o 3. Tá?
Unidade 3 é uma sequência de unidades 2. Eu até brincava, tipo assim, quando eu ia falar no início da matéria, pessoal, a matéria é cumulativa, mas não tem como não ser, por causa disso. Porque a unidade 1 eu aprendo como calcular as coisas para a unidade 2, e na unidade 2 eu aprendo como calcular as coisas para a unidade 3. Método das forças, método dos deslocamentos. Ok? Obrigadão, pessoal, aí. Então vamos falar um pouco sobre PBL. Vocês querem conversar alguma coisa sobre PBL? Trocaram mais alguma ideia? Conversaram entre si? Tá? Ou ficou só naquele papinho, naquele papo que a gente teve no grupo? Eu gosto de fazer uma pergunta que é meio importante. Né? Vocês querem fazer o PBL? Tá? É sempre importante, né? Professor, aí as duas chegam na matriz, é? Tanto essa quanto a outra? A unidade 2 e 3 elas são métodos matriciais. Ok. Nada? Ninguém quer falar nada? Sobra só para mim falar. Professor, eu acho que eu peguei o livro errado, porque esse assunto aqui não tô entendendo é nada. Você que está com Hibble? Uma análise de estruturas. É isso aqui, né? É um verdinho. De Soriano. Tá, vou pegar ele aqui. Eu tenho ele aqui. Isso, esse mesmo. Não tá errado não, Rafael. Esse aí mesmo. Não, eu Cláudio. tô vendo aqui, tô vendo. É que eu tava olhando as páginas na frente. Trabalho das forças externas e energia de formação. Eu lembro quando eu construí a disciplina foi também em cima desse livro, tá? Bem em cima mesmo desse livro. A unidade de fundamentos é a nossa unidade 1. O capítulo 2, que é o capítulo método das forças, é a nossa unidade 2. Né? E o capítulo 3 é a nossa unidade 3. É basicamente, lógico que não é exatamente, mas é basicamente isso. Aí tem os tópicos complementares e a parte de programação. É porque Mas acho que é essa assim. a didática dele eu acho muito difícil. É um pouquinho. Mas é normal. Normal, a gente com o tempo se acostuma. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa para ver? Chat. Vamos lá, a Vitória está falando por todos aqui. Falei, deixa eu ver. A Vitória está tocando na questão prática, né? A ideia do monumento é boa, muito boa, mas eu tenho medo da questão da... E acho que quem teve a ideia do monumento foi o Rodolfo, salvo engano. Posso estar enganado. Rodrigo, perdão. É Rodrigo Rodolfo, né? Eu estou misturando por causa disso, que eu vi Rodolfo em algum canto e você aqui no coisa aparece Rodrigo, né? Sua imagem. Isso que eu misturo.
Bem, gente, assim, eu entendo. Essa questão da vitória é bem clara e prática, tá? Por quê? O monumento ele acaba sendo uma tela. A gente gosta das telas brancas, mas telas brancas, brancas demais, às vezes se assusta, né? E o tempo, às vezes, é o nosso maior inimigo. Tá? Talvez não. O tempo sempre é o nosso grande inimigo e o nosso maior aliado, né? Diz que a gente use ele bem, para melhorar a frase. Mas no caso do PBL, ele acaba sendo uma carga um pouco a mais, né? Mais uma carga dentro da disciplina, que já é uma disciplina relativamente pesada, que por vezes traz alívio, tá? É por isso que eu ainda mantenho a ideia do PBL. Se fosse só para ser peso, a gente já tinha cansado. Mas os feedbacks que eu recebo, em geral, são: professor, valeu a pena, tá? Agora sim, já são 2 semestres virtuais, né? Que no início eu até pensei, poxa, vai ser o maior teste de todos. A gente fez o PBL em 6 semanas e foi bacana pra caramba. Depois veio o semestre que foi um pouco maior, que eu disse, não, se fez em 6, fazer em 9 vai ser possível também. Só que foi diferente porque estava todo mundo muito sobrecarregado, né? Agora é um pouco maior, né? São 3 meses, né, de trabalho, então dá para refletir, dá para trabalhar um pouquinho melhor. Não são os 4 meses que era um semestre normal, ou quase 5, mas são 3 meses, né? E assim, eu acredito que vale a pena. Eu volto à pergunta: vocês querem fazer o PBL? Ninguém respondeu nem sim nem não. Eu continuo com a minha resposta, mas eu preciso ouvir a resposta de vocês. Porque se for algo, não, nós não queremos, não tem problema. A vida que segue, né? A vida, a vida é mais importante, né? E a gente está num momento tão difícil, né? Externamente pensando, né? Pessoal, a gente já está com tanta preocupação, se eu quero botar mais uma preocupação na vida da gente e tal. Professor, desculpa aí, mas não sei o que é o PBL, não. Tranquilo, Cláudio. O PBL é um trabalho que a gente faz, que é um aprendizado baseado num problema, né? Num projeto. Que é um trabalho em grupo que faz parte da disciplina. A gente vai desenvolvendo ao longo da disciplina, desde o projeto arquitetônico até a análise estrutural de um projeto real. Um projeto real é ótimo, né? Projeto simulado, tá? E a gente vem fazendo isso há 4 semestres, Cláudio. E esse semestre seria o 5º semestre do PBL, tá? E a gente falou um pouco disso na aula passada e eu pedi para a gente construir junto a ideia. Por isso que a gente está nessa discussão. Discutir um pouco no grupo. E aqui a gente vai tentar fechar hoje para já começar a fazer os caminhamentos, né, do projeto. Ah, entendi. Interessante isso. Beleza. Professor, Oi, o senhor Vitória. tinha falado que, tipo, uma ideia de prédios da universidade, de blocos, que era uma coisa mais comum, mais prática para a gente fazer, não era? Era. Uhum. Foi uma das Eu acho ideias que eu tive. Mas foi a ideia que eu tive e nem maturei, né? Foi eu joguei para vocês, ó, foi uma coisa que eu pensei e tal. Eu acho que é um caminho bom, porque a gente vai ter uma noção de coisas que a gente vai enfrentar diariamente, porque é muito mais comum ter esse tipo de trabalho para a gente do que de uma coisa mais elaborada como um monumento. Então, Sim, seria mais real para a gente esse tipo de construção. entendi. Perfeito. Perfeito. Me veio uma outra ideia recente também, né? Bem recente, na verdade. Deixa eu ler o que vocês falaram, tá? Porque senão eu falo e esqueço de ler o que vocês estão, que é importante, né? O Matheus acha interessante. O estímulo é real, tá, Vitória? Essa impressão que você tem é bem real, pelo menos o que os alunos passam para mim, se não estão mentindo, também se sentem estimulados. O Weber acha interessante, forma prática, beleza, também acho. Daniel, mas que ainda não consigo visualizar bem as coisas que deveríamos fazer passo a passo. Arthur. Na verdade, não se preocupe em visualizar o passo a passo, não, porque a ideia é não ter passo a passo. Tá? A ideia é a gente ser livre para desenvolver as ideias. Rodrigo. Faz enquete igual aos horários. Boa. Boa ideia.
Acho que mais prático, verdade, assim. Acho que. Questionamento. Pronto, o que me veio à mente. Pronto, vamos fazer a primeira enquete, né? Vamos fazer ou não, PDE, né? Democracia válida. Opa. PL. Bem simples, tá, pessoal? PBL, sim ou não? Vou já para vocês. Sim. E, obviamente não precisa de segundo turno nesse caso, né? Se necessário fosse, né? Estou copiando aqui o link, tá, pessoal? Em 3, 2, 1, valendo. Opa, valendo. Por favor, pessoal, respondam aí. Porque senão a gente fica discutindo em torno do vazio. Podem falar a qualquer momento, à vontade. Ô, professor, você me explicou sobre o PBL. Agora, qual seria a outra opção? Tem outra condição? Tem outra opção? Não, assim, a disciplina, o PBL, eu sempre digo que é algo a mais da disciplina, né? Ah, tranquilo, então. É algo a mais. O que no final, né, eu sempre digo também, né, eventualmente a gente deixa de fazer uma prova lá na frente. Pode acontecer isso. Ou pode deixar de fazer 2 provas, ou deixar de fazer provas, tá? Pode Então, acontecer. é melhor. Tá melhor. Gostei da resposta. Obrigado. Resposta sincera. Ó, eu vou aguardar aqui a resposta, tá, pessoal? Onde é que é? Quem ainda falta votar, por favor, vote. Alguém não votou? Todos votaram? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Professor, Oi. Marcelo, Oi, Marcelo. Tudo bom? tudo bom? Esses projetos são baseados em que modelos? Assim, a gente toma por base um projeto do dia a dia, como assim? Eu não entendi muito bem, não. Não, né? Pronto. Explicando um histórico, né? Quando eu criei no primeiro semestre, eu criei clientes fictícios, tá? É um cliente que tinha uma expectativa. No segundo semestre, eu criei estruturas fictícias, tipo assim, então era um escritório. No primeiro semestre, os perfis psicológicos queriam residências, tá? Então, tipo assim, uma pessoa tal que queria residência, ela tinha algumas vontades, desejos e tal. Esse é o ponto de partida. Quais premissas vocês têm? Uso de softwares que sejam freeware, né? Sejam gratuitos ou que vocês tenham licença de estudante. Total liberdade, baseado nas normas, baseado nos aprendizados que a gente tem, né? Muita discussão em grupo, né? Muita discussão coletiva. Acho que esse é o modelo que a gente tem. E eu gosto sempre de dizer que o PBL ele é vivo, então eu vou sempre passando de um semestre para outro. Tudo que os outros fizeram, inclusive está na parte do Drive para vocês, vocês podem ver o que os outros semestres fizeram, está sempre como uma referência, tá? Para a gente ir crescendo, né? Em escala.
Acho que E é em grupo esse projeto? É em grupo, sim. Sempre em grupo. De A quantos? premissa... Ó, esse semestre vão ser grupos de 5. Não é de 5, não, de 4, perdão. 5 grupos de 4. É. Então, valeu, professor. Valeu. Alguém mais vai votar, pessoal? Deixa eu só ver se já fechou aqui. Pronto, 11 pessoas votaram. Resultado, cadê o resultado? Cadê você, resultado? Eu não consigo ver o resultado ainda. Vocês veem o resultado aí? Eu fui votar agora e tá fechado. Eu tenho como configurar para vocês verem, mas eu não sei ainda. Porque nas reuniões que eu participo, o pessoal configura para ver, né? Mas eu... Pronto, achei aqui, ver resultados. Pronto, pessoal, 12 pessoas votaram, eu vou dar por encerrada a votação, então 10-2, então sim, ganhou. A gente vai ter PBL sim, tá? Deixa eu só contar a última ideia que eu tive, que a gente pode decidir já em relação a isso. A outra ideia que eu tive foi de eu ser o cliente. É diferente, né? Nunca aconteceu, mas eu poderia ser o cliente, tá? Já construir uma casa. Eu não vou construir, podem ter certeza, porque eu já tenho uma casa, tá? E eu não estou afim de construir tão cedo, mas poderia projetar uma casa para as minhas ideias e tal. Então, poderia ser uma opção também. Ou a universidade, né? A universidade, eu acho que a gente focaria num objeto da universidade, ou uma sala um central de aula, ou um laboratório, né? Alguma coisa do tipo. Né? A gente poderia pensar nisso. O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar? Nada a falar? Enquanto eu vou dar uma saidinha, que eu preciso ir no banheiro fazer um. Eu bebo muita água, vocês perceberam, né? Foram quase 2 garrafas e a minha bexiga está quase estourando. E eu não posso ficar muito tempo. Aí vocês podem ir conversando enquanto eu saio aqui e volto já já, tá? Matheus Silva Ananias. Tá por onde, homem? Hoje tem pelada lá no Papão. E 5 horas. Oi, voltei. Conversaram alguma coisa? Não. Querem conversar? Não. Professor, Oi, Vitória. ela lhe perguntou uma coisa e também é minha dúvida. Se você fosse o cliente, você seria tipo, uma única residência e cada um fazia, tipo, de uma forma, tipo, você especificaria, quero que tenha 3 quartos, tanã, e cada um faz de um jeito. Ou seria cliente, você faria exigências diferentes para cada grupo? Não, eu ia fazer uma exigência única, né? Exigência única. Pois então eu prefiro a casa. Agora sim, pessoal, eu quero tirar o caráter de competição, tá? A gente, nos semestres reais, a gente fazia competição, mas nesses semestres virtuais eu tô... E até porque a situação que a gente vive hoje não é situação para competir, tá? Mas é uma situação mesmo de colaborar, tá bom? Só para mudar um pouco o foco. Eu tenho essas duas propostas. Vocês têm mais alguma para acrescentar? O Rodrigo, a do monumento, eu peço desculpas, mas eu não vou colocá-la agora por essa razão, porque a gente pode ficar num campo muito abstrato
e gerar mais angústia do que solução. Então, vamos ficar num porto mais seguro. Eu vou aceitar um pouco as ideias que as meninas colocaram nas conversas, né, de achar que a gente pode ficar... Embora fosse muito legal, eu acho que a ideia é bacana demais. Acho que se a gente tivesse um semestre pessoalmente, seria interessantíssimo para fazer isso junto, né? Mas, dada a situação que a gente vive hoje, eu acho que é melhor a gente ficar um pouquinho mais na zona do conforto, nesse caso. Bom, então vamos para uma nova enquete, ok, pessoal? Aí a gente fecha, acho que as enquetes de hoje. Projeto Universidade ou Projeto Raimundo, né? Vou chamar assim, qual é o escopo do projeto? Casa Raimundo, deixa eu fazer assim, setor universidade de uma universidade. Casa para o Raimundo. Aceito, crio. Analisar. Copiar o link para vocês aqui, tá, pessoal? Por favor, respondam. Acho que é o último de hoje. Matheus, teve umas mensagens suas que eu não vi. Diga aí, sacana. Eu quero. Mensagem do Matheus eu tive que não ler porque tem palavras. Professor, esse apelido aí, sacanagem, Matheus que deu para mim, porque quando eu estudava em antigos, eu só falava essa palavra, aí conheceu assim, Tá a certo. primeira impressão é que fica, né? Tá bom, então bota maiúsculo, viu? Quando for se referir a. Que aí é um título, né? Não é um. Agora está compreendido, Matheus. Eu acho que eu tinha visto anteriormente, mas eu passei abatido. Vamos lá, referendum. Oito pessoas votaram, eu preciso mais votos para a gente fechar. Ser democrático. Quem não votou aí, vota, por favor. Faltou a opção de abstenção, né, pessoal? Me desculpa. Sempre importante. A gente tem que ter o direito de se abster na vida. Né? Nem sempre a gente precisa ter opinião. Acho que por todo mundo querer ter opinião hoje, a gente está numa situação bem difícil no Brasil. É hora que a gente não pode ter muita opinião, não. Ou para não ter o direito de ficar calado, né? Porque falar é ruim. Pronto, 12 pessoas votaram. Acho que a gente já tem respostas, então. Vamos ver a resposta. Pronto, então, por 8-4, né, deu a casa para o Raimundo. Então, eu vou ser cliente de vocês, tá? Agora, assim, fiquem bem tranquilos, tá? Eu não vou construir, porque eu já graças a Deus, tenho uma casa e eu sou um cara que, pelo menos por enquanto, não penso em construir. Então, assim, não achem que vocês estão fazendo um serviço trabalhando de graça para mim, não. A ideia não é essa, pelo amor de Deus. No semestre passado, a gente teve clientes reais, tá? Com expectativas reais, tá? Eu sou uma pessoa real, vou ter minhas expectativas, mas, como eu estou dizendo, não vai ter o peso de dizer assim, isso vai mudar, eu vou construir lá na frente, tá? Vamos lá. É só dando um feedback, por exemplo, nos 2 últimos semestres, tinham clientes reais, né, como eu falei. E coisa bem interessante do PBL foi que nos 2 semestres, entre os projetos,
os clientes disseram que contratariam, tá? Só para ver como é interessante isso. Isso aí, professor, poderia dar um projeto de extensão. E vai virar um dia, tá, Cláudio? Vai virar assim um dia. Vai virar. É só eu me organizar. Mas a gente já tem essa perspectiva mais à frente de fazer isso mesmo. E eu tenho uma perspectiva de outro lado, né? A gente está falando de clientes reais que pagariam, né? Pagariam de forma real. Mas eu também tenho um projeto no sentido de fazer para quem não pode pagar, né? Isso mesmo que eu estava pensando. Perspectiva social, né? Fazer projetos para quem não pode pagar. Beleza, então vamos seguir. Então a gente vai fazer. Pessoal, aí a gente vai ter que entrar agora num campo que é bem delicado. Eu deixei para o último por causa de ser bem delicado, tá? Porque se eu entrasse nessa celeuma inicialmente, provavelmente vocês poderiam até decidir fazer ou não fazer o PBL em função disso, tá? O principal problema que o PBL tem tido nos últimos semestres, que eu percebi, é que fica um grupo, vocês vão entender isso, a estatística é cruel por causa disso, ó. Hoje a gente está em 15, que na verdade são 13, porque eu sou 2, né? A quantidade de pessoas que está aqui presente ao vivo, pelo menos o meu chat marca 15, né? Tem 12 pessoas respondendo, né? Todos os questionários. Pode ser que 3 de vocês estejam presentes na aula, mas não estão, né? Ou seja, você está aí com um negócio ligado, mas você não está podendo assistir a aula agora. Eu acredito que pode ser isso, ou não quer responder, perfeito, também é aceitável. Então, assim, nós somos basicamente 12 que estão ativos nessa aula. Então, se eu faço um grupo agora de 5, vai ter uma chance altíssima desses 12 formar 3 grupos e uma quantidade de alunos não formar grupo nenhum. E aí, no final, assim, o grupo é o grupo que sobra. Isso eu quero evitar. E eu queria a ajuda de vocês para isso. Tá? Como a gente faz isso? É a primeira pergunta que eu levo para vocês. Se vocês tiverem uma solução, eu já ficaria bastante feliz. Se vocês não têm, eu tenho uma. E ela chama-se aleatoriedade. E aí? Vocês me dão a premissa da aleatoriedade? Sempre tem vantagens e desvantagens, né? Quando a gente escolhe, tem as vantagens. Quando a gente não escolhe, tem as desvantagens, né? Ah, só para deixar claro, já houve semestres que foi, tá? Então não vai ser novidade nenhuma se for totalmente aleatório. É o grupo das meninas, Vitória? Pronto, então vai ficar assim. Vai ser a tarefa de vocês de hoje, tá? De hoje mesmo. Não precisa responder agora, que nem quando terminou a aula passada, estamos repetindo as histórias, né? A tarefa de vocês de hoje veja que é bem sensível, para que não fique aleatório, tá? Criar os grupos, mas que essa premissa que eu falei não aconteça. Tipo assim, eu vou criar aqui uma mensagem no grupo do WhatsApp, tá? Vamos lá. Mecânica das estruturas 2, grupos, L 20.2. Obviamente são grupos de 4, então são 5 grupos de 4. Grupo 1, grupo, grupo 2, grupo 3, grupo 4,
E grupo 5. Então, assim, é uma tarefa que vai depender de todos para que dê certo, tá? Por isso que é importante. Eu estou escrevendo no WhatsApp. Se vocês escreveram algumas coisas agora, eu acabei não vendo, tá? Isso, são 5 grupos de 4. Conheçam as 4 aqui e tal. São quantos? Pronto, eu já estou aqui no WhatsApp, tá? Então, como vai ser criado? No grupo WhatsApp, vocês já vão preenchendo, tá? Os nomes das pessoas. São 20 alunos na turma, como eu falei, né? Tem um aluno que não está no grupo do WhatsApp até hoje. Então, Sou eu, não Oi. tenho WhatsApp. Tranquilo, não tem problema não. Pronto, você pode. Eu até falo, quem tiver problema que não tem WhatsApp, é bom manter um contato permanente comigo direto, tá, Rafael? Que aí qualquer informação que está lá, que seja importante, você pode perguntar que eu passo para você diretamente, por e-mail. Se precisar, eu ligo para você, tá bom? Do jeito que você achar melhor. E como você tem um amigo, né, pelo que eu falei, que os caras até falam mal de você. Tenho sim, pois é. Pede para ele estar sempre te atualizando das informações que sejam bem cruciais, assim, tá? Pode deixar. Pronto, pessoal. O grupo, eu quero que vocês preencham lá no WhatsApp da turma, tá? Porque aqui no chat as mensagens se perdem, né? Como eu falei. Aí vocês vão formando os grupos. A única coisa que não pode acontecer formou o grupo 1, 2, 3, 4 e o 5 vai ser o resto. Se isso acontecer, eu desfaço tudo e faço aleatório, tá? É importante que todos os grupos sejam formados por intenção, não por, os alunos que sobraram ficam no grupo final. Porque é esse grupo que, em geral, tem me dado muito problema. Porque o aluno, tipo assim, o pessoal caiu num grupo no final, tipo assim, ninguém nem queria estar ali, tem que fazer e dá problema. Quando tem intenção, aí todo mundo, pelo menos 1, 2 ou 3 dos 4, vai dar uma ajudada aí e vale a pena. Porque é bom, quando é bom para todo mundo. Quando é bom para alguns e outros não, aí fica difícil. Vocês entenderam qual é a ideia? Sim, sim. Pronto. Aí quando tiver definido, a gente já, em tese, vocês já podem começar a conversar. Tá? E quais são as recomendações sobre o projeto? Né? Primeiro, tem que ter no mínimo 2 pavimentos, tá? 2 pavimentos. Na primeira unidade, a ideia do projeto é você desenvolver a arquitetura dele, tá? Como eu desenvolvo, professor? Pode usar que ferramenta? Você usa o que você quiser. Pode usar SketchUp, pode usar Revit, pode usar só o AutoCAD, pode desenhar na mão, qualquer, você faz do jeito que você quiser, tá? A criatividade que manda. Como é que eu faço, professor? Aí onde está, o PBL é isso, é como você faz, você vai se perguntando, às vezes. Primeira pergunta, onde é que vai ser? Tá? Aí eu vou te dar umas ideias, onde é que vai ser. Obviamente que algumas dessas respostas vão ser para todo mundo, tá? Isso, padronizar terreno, onde vai ser o terreno, tudo isso vai ser, eu vou responder para vocês com bem tranquilidade, tá? Vai ter um terreno, que eu vou dizer para vocês onde vai ser, e vai ter as premissas que eu vou dar. O material usado, concreto armado, tá? É importante, ajuda a definir, e eu acho que o resto vai ser criatividade, total criatividade. E as dúvidas que vocês podem ir fazendo, que eu vou respondendo. A resposta que eu fizer para um vale para todos, tá? É uma experiência diferente, porque pela primeira vez eu vou orientar vocês, mas eu vou ser o cliente, então eu vou ter dupla função, né?
Pronto, pessoal, eu acho que é isso. Aí vocês, quando ficar definido os grupos, aí eu já passo para vocês as primeiras orientações, tá bom? E à medida que os grupos estiverem formando, querendo tirar dúvidas, já podem perguntar também, tá bom? Mas é importante os grupos se formarem. Ei, professor, só uma coisa. Com relação a esse questionário que você deixou, certo? Aqui no cronograma sempre fala que a gente tem que entregar na sexta-feira seguinte, não é isso? Aí as questões seriam das 6 a 10 ou quais seriam as questões que a gente tem que entregar? Não, o questionário ele vai ser online no SIGA. São perguntas objetivas, tá? Não sei se você está perguntando sobre isso aqui, deixa eu projetar. Se for isso, você me confirma. A lista de exercícios que você deixou. Pronto, a lista, vamos lá. Aqui é mecânica 1, deixa eu fechar. Mecânica 2. Fechei. Pronto, mecânica 2 está aqui. Ó, eu subdividi em 3 partes, tá? Questões de 1 a 9, para essa primeira rodada de lista. De 10 a 18 a segunda e de 19 a 24 a terceira. É essa a pergunta? Se não for, me corrija. Era essa mesmo, valeu. Bom, Vou atualizar aqui. Isso. O questionário online, que não foi essa semana, obviamente, pessoal, deve ser na próxima semana, tá bom? Aí ele vai contemplar questões teóricas acerca das aulas gravadas até essa data. Então, por exemplo, se for na semana que vem, for aqui, né? Vai contemplar a aula 2, 3, 4 e 5. Então é bom que você tenha assistido a aula 2, 3, 4, 5, 6, até a 6, né? Desses links aqui, para que as perguntas estejam dentro disso e vocês respondem. Tá? Aí cada questionário vale um ponto, tá? Na prova, na nota, né? Então são 2 questionários, vão ser 2 pontos. Cada lista vale um ponto, então. Aí vocês vão fazendo as continhas, as coisas já estão caminhando. Tá? Ok, pessoal? Eu vou interromper a gravação, mas eu continuo ainda um tempinho com vocês, quiserem conversar, trocar uma ideia.